Albert, são duas perguntas. Foi não, Bruno. Vamos lá. A primeira delas, você citou o IVMET. Tem uma notícia do dia 14 de março no site do Estadão, onde especialistas criticam essa plataforma por uma relação muito simples. Não há critério para se subir os estudos, pode-se colocar estudo de qualquer categoria. Além disso, esses estudos são colocados lá, não tem revisão por pares, não tem revisão da metodologia utilizada em cada um desses estudos, ou seja, significa que é um repositório. Qualquer um que fizer uma pesquisa, independente da qualidade dela, se é A, B, C, D, ouro, prata, bronze, platina, vai subir lá e não tem critério. Então, não soa, de certa maneira, pouco consistente se atribuir o valor disso, da eficiência da medicação a um site como esse, sendo que o próprio FDA que você citou sobre esse critério da hipotoxicidade, hepatotoxicidade, trata de uma outra forma essa medicação. O FDA disse que não funciona, o Instituto de Saúde do Reino Unido disse que não funciona, uma série de outras instituições dizem que não há comprovação científica do uso. Nenhuma pesquisa do mundo, Bruno, diz, se você me mostrar agora, alguma pesquisa que diz que a ivermectina não funciona, me mostra. Por isso que eu refiz meu comentário. Não há comprovação científica do seu funcionamento. Exatamente. Por isso que eu refiz o comentário. Não existe pesquisa no mundo que diz que a ivermectina não funciona, certo? Eu queria trazer bem claro. E outra coisa, a Anvisa, Bruno, autorizou agora, você vê como é o interesse financeiro. Não só como teoria da conspiração, não, Albert, isso. O Remdesivir, sabe quanto custa? Eu vi agora o preço atualizado, $3.120 o Remdesivir. Foi o único medicamento da Anvisa liberado. Mas $3.000, não? $3.120. Mas multiplicado por 5, dá 16 mil reais para a população comprar para a coisa. Aí ele liberaram agora, que é o remédio do momento aqui das clínicas e dos hospitais, é o tocilizumab, que não é para Covid. Ele é um remédio para artrite reumatoide que diminui o potencial inflamatório das interleucinas 6, que não mata o Covid, mas tira uma consequência que pode atingir o pulmão. Que é um remédio que, se você tiver algum amigo, essa semana foi todo mundo ligando onde está o hospital, não sei se vocês tiveram esse acesso. Esse remédio a Anvisa liberou também agora, que custa pelo menos R$3.000. Então, assim, há uma leitura grande, obviamente, de que um remédio barato como a ivermectina, que custa R$1 um comprimido, alguém tem um interesse muito grande. Essa questão da pesquisa é uma questão simples, de interpretação. Não, tá lá o IVMET. Eu tô falando especificamente do IVMET. O IVM Meta, que você está falando, é um site que coloca todas as pesquisas que estão atualizadas, são 46 até agora, 48, com relação à ivermectina. Não é um site de pesquisa, é um site que coloca atualizado. É um repositório de pesquisa. Exatamente. E ele chegou à conclusão que a ineficiência da ivermectina ela pode chegar de 1 para 4 trilhões. Então, quer dizer, ela não é ineficiente com relação à Covid. Então, há a comprovação de que há a resolução do Covid para ela. E outro dado interessante para contestar o que os epidemiologistas falaram ontem, é que é uma coisa interessante. Se você fazer um corte da notícia do BG, ou de qualquer notícia, do dia 9 de julho do ano passado, para 9 de junho, para o dia 9 de julho do ano passado, que foi quando começou a usar a ivermectina em Natal, interessante notar que tinha 220% de ocupação dos leitos. Um mês depois estava com 40%, 50%. Com o mesmo morte. Mas, então, Albert, eu acho que essa comparação é uma pergunta que eu sempre faço a todos os médicos que passam por aqui e defendem o uso das medicações, especialmente a ivermectina. A gente sabe que a doença, ela tem aqueles perfis. 80% aproximadamente não tem sintomas ou tem sintomas muito leves. Foi assim, mas agora é mais não. Então vamos lá. Algo em torno de 15% com a nova cepa teria um agravamento um pouco maior e 5% teria necessidade, por exemplo, de UTI. Desse percentual, uma parte vem a óbito. Houve uma publicação, acho que 15, 20 dias atrás, no Jornal Americano de Medicina, que realizou um estudo com duplo cego, revisado por pares, enfim, com todos aqueles critérios que os especialistas defendem, que apontou que não houve diferença relevante entre quem usou a medicação e quem não usou. Só foi uma pesquisa que fez até agora. Eu estou falando que existe essa pesquisa. Aí a pergunta que eu faço ao senhor... Mas não negou a ivermectina. Não, diz que não tem ação relevante. Não tem ação relevante, é o que o estudo diz. E aí, diante desse cenário traçado, como é que os médicos que defendem o uso da ivermectina conseguem fazer essa relação de causa e efeito se não há estudo com esse perfil
que comprove o uso. Tem uso, perfeito. Tem 46 pesquisas com relação a isso. Mais que 40. Mas eu acabei de dizer que esses estudos que você está relatando do IVAMET... Não, na sua opinião, na opinião do Estadão. Na opinião do Estadão. Na opinião de um microbiologista, na opinião de um infectologista, na opinião de pessoas que dizem que esse site é apenas um repositório de estudos de toda a qualidade. Sei, mas na minha opinião funciona, Não, tudo bem, ok. Olha, clinicamente, aí, deixa eu dizer uma coisa, Bruno, bem interessante, Bruno, os dois, Bruno, é o seguinte, o médico, ele tem uma função de ser um grande observador, clinicamente e através das pesquisas. Então é uma soma de fatores. Por exemplo, eu estou dando uma experiência clínica que eu atendi paciente. O médico que está lá na ponta, ele tem a experiência clínica de medicar o paciente e ficar bom. Ah, não, porque o corpo matou. Tudo bem, é uma soma de fatores. Mas como é que você sabe, Albert? O que foi que o corpo matou e o que foi responsabilidade da medicação? É a observação clínica. Mas para testar isso não é preciso pesquisa? Sim. E aí? Agora, eu converso... E não foi comprovado os 42 pesquisas? Deixa eu só... Na minha opinião foi. Na sua não pode ser. Não é na minha opinião. Do Estadão. Não vale nesse caso. O que eu estou trazendo para cá são dados com base de análise... Não, Bruno, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, Bruno. O Conselho Federal de Medicina nos dá autonomia para medicar, óbvio, ok? Perfeito. Se a gente passar o dia discutindo pesquisa aqui, não vale a pena. Eu quero trazer aqui um dado relevante, que a cepa está aqui no nosso estado. Isso é o mais importante. A cepa mudou de cara, Bruno. Garganta arranhando. Então, assim, o tratamento precoce é prioridade absoluta hoje, porque, assim, se você não fizer o tratamento precoce, não, eu vou esperar o corpo reagir, vou esperar... O fígado vai ser atingido. Eu tenho dois amigos. Então, o tratamento precoce é prioridade. Olha, isso é uma loucura. Eu tenho dois amigos que estão internados hoje, porque temaram em não fazer nenhuma ação antecipadamente quando tiveram os primeiros sintomas. Um, inclusive, com 70% do pulmão comprometido e entubado. E o outro no oxigênio. A única coisa que eu discordo de Bruno Araújo é quando ele faz essa colocação que alguns médicos dizem que isso não funciona e isso vale com suas verdades. É verdade, todos aqueles que dizem que funciona não vale. Mas não vale, é verdade. Você falou isso. O Estadão falou... Não foi isso que eu falei. Só um minutinho. É porque você está distorcendo o que eu disse. Não. Eu entendi dessa forma também. Então o senhor entendeu errado também. Não. Você pode ver o programa daqui a pouco. Não foi a primeira vez. E não vai ser a última. Como você não acredita no produto, é um direito seu. Não usa. E nós temos que respeitar. Do jeito que eu acredito, eu uso. Mas você, quando chega em alguns momentos desse assunto, você coloca como quem não acredita, ok, show, esses valem, não tem estudo que não tem comprovação, esse estudo vale, e todo mundo que pensa diferente, que acredita, ou que receita, ou que estuda, isso não vale. Só você pegar o programa depois, fazer essa avaliação que eu estou lhe dizendo, porque parece que quem defende, Bruno, é irresponsável, inconsequente e louco. E quem não defende porque não tem a comprovação, esse aqui vale. Mas a questão não é essa, Bruno. A questão Mas não é a forma que você coloca. Não, o que eu coloco para mim é muito, Bruno, o que eu coloco é muito simples e muito objetivo. A grande preocupação é quando se levanta e se cria nas pessoas a confiança numa medicação e muitas vezes as pessoas tomam essa medicação e acham que estão protegidas. Há pessoas, inclusive, que estão querendo deixar de tomar vacina porque acreditam que essa medicação substitui. O grande problema é como é dito que funciona. O que eu estou dizendo aqui, e é importante separar o que é um médico e o que é um pesquisador. Não são a mesma coisa. E podem ser. É verdade. O pesquisador não está vendo o paciente. Mas aí, a diferença é grande, porque ele não tem observação clínica. Ele está vendo números. Ele está vendo logaritmos. Eu concordo. E o médico está vendo o paciente. É uma diferença gigantesca. Só que há uma coisa. Mas a gente não pode ficar discutindo isso. Não, mas é porque a discussão, e o senhor, como um médico, é importante, como defensor da medicação, trazer argumentos que sustentem. Com certeza, e eu trouxe. O senhor está propondo. Há um ano atrás, quando eu dei a minha primeira entrevista aqui, Bruno lembra, eu vim aqui defendendo, como o doutor Fernando, a gente tinha uma pesquisa, eu acho. Eu disse, vai dar certo e dá certo. E realmente deu certo. Meus pacientes deu. O senhor concorda que existem pesquisas com diversos perfis de qualidade? Com certeza. Quando eu falo que o site que o senhor trouxe como fonte é um site que serve como repositório, que pode ter pesquisa de toda qualidade, eu não estou fazendo juízo de valor. Quem está dizendo isso... O que é pesquisa de qualidade? É você fazer em Harvard, é? Não. Sim, isso que está dizendo é o senhor. Não, eu estou perguntando. Não, a pesquisa de qualidade, quais são os critérios científicos para pesquisa de qualidade? Muitos. Teste randomizado tem lá metade. E outra coisa, caso controle e duplo cego. A metade das pesquisas lá são esses critérios. Agora, por que está fazendo lá no Irã,
que está fazendo na Argentina, aí quer dizer que o Estadão não concorda? Conversa para boi dormir. Que está falando não, do Estadão. Eu estou dizendo, você que falou no Estadão. Mas não foi o Estadão. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. São as fontes que o Estadão ouviu. Eu acredito, se você não acredita, não acredito. Nós estamos num avião em queda livre, Bruno. Esse avião tem vários paraquedas e tem lá as meninas, as monitoras que vão orientando você, que são os também aqueles camaradas que ficam lá servindo. É exatamente os médicos. Eu acho que essa é uma comparação. Estamos em queda livre. Quando cai um avião no Brasil, são 300 pessoas que morrem e passa uma semana falando, a família tal. Cai no Brasil todo dia 10 aviões. São 3.000 pessoas. E a gente está preocupado aqui em discutir. Amigo, se você acredita, use. Se você não acredita, não use. Agora eu digo uma coisa, nós estamos aqui no meio de uma pandemia, essa pandemia foi a maior crise pública do mundo de saúde pública. A nova cepa está aqui no meio do Brasil e a gente tem que discutir a nova cepa. A nova cepa tem uma nova cara, atinge jovem, atinge homem e está matando. Eu acho, sem nenhum tipo de hipocrisia, que esse debate ele é cansativo, mas é cada dia mais importante. Certeza. Certo? Eu também acho que pessoas que têm opinião como Bruno Araújo sobre esse assunto também é importante. A única observação que eu faço nos comentários dele, é a segunda vez que eu faço isso, é porque parece que é a luta do mal contra o bem, do bem contra o mal. E não é isso. Eu estou falando de responsabilidade. Não é isso. Mas da forma que você coloca, todos que me indicam quem indica seria irresponsável. Todos é responsável. Não, entenda. Eu já deixei claro aqui qual é a minha preocupação. Assista depois e você faça a avaliação. Não, quem está ouvindo é que vai fazer a avaliação, quem está trazendo argumentos de verdade e quem não está. Tá vendo? Então quer dizer que quem não concorda, o argumento é de mentira? Não. Esse juiz que vai fazer é quem está ouvindo. Não pode, o que eu estou dizendo está muito claro. Vamos chamar outro intervalo, a gente ainda tem 10 minutos de programa, que o Alberto vai fazer os alertas dele aqui. E tem algumas noticiazinhas de última hora aqui. Aí,